Ok, vamos lá. Então, só para a gente relembrar, né, ontem vocês fizeram o Construindo Desafios. Na verdade, eu quis reforçar essa técnica hoje com a indução que nós fizemos, justamente porque é uma técnica que envolve um pouco mais de passos, então eu coloquei essa técnica do Construindo Desafios na indução que vocês fizeram. Só para relembrar, basicamente essa técnica é o seguinte: você tem os 3 espaços, onde você coloca o espaço do problema, onde a pessoa tem uma emoção que ela sente um limite em relação a isso. Você pergunta o que ela sente, o nome da emoção e como ela constrói no nível das submodalidades. Isso é uma coisa importante. Que a pessoa ela precisa se dar conta que ela não tem angústia, ela faz angústia. Como é que ela faz angústia? Falando consigo de certa forma, criando coisas de certa forma, né? Então, quando a pessoa ela diz o nome da emoção e ela conta como que ela faz isso, ela automaticamente, uma vozinha dentro dela começa a dizer: será que eu tenho que continuar a falar aquelas coisas daquele jeito mesmo? Poxa, eu faço isso mesmo? Será que eu tenho que fazer de novo? Ou eu posso já hoje, necessariamente, fazer uma mudança, turma? Né? E aí a pessoa diz o nome e o que ela faz em termos de submodalidade. Quando ela acessar isso, quebra o estado, vem para a posição do observador, né? Como é que eu me sinto aqui? Eu me vendo ali produzindo a emoção X, o que eu sinto aqui? Aí eu sinto Y. Você também quer que a pessoa perceba como que ela se sente aqui. Que geralmente, nem sempre, mas na maioria das vezes, essa emoção também aqui ela não é tão positiva. Ela é uma outra emoção meio pesada, meio carregada. Às vezes não, às vezes já começa a quebrar, já é bom. Mas na maioria das vezes a pessoa, quando vem para cá, ela continua sentindo uma coisa negativa sobre algo negativo. É o metamal. Né? A pessoa se sente mal sobre se sentir mal. É metamal o nome disso. Né? É metabad, né? Como diz o Bandler. Então você está se sentindo mal sobre se sentir mal. Mas você precisa saber também como é que você está fazendo. Aí você vem para o estado de recursos. Aí você pode fazer o que você quiser, não precisa ser necessariamente aquela técnica que nós fizemos, de centrar na barriga, abrir no peito, qualquer coisa que você faça para que a pessoa acesse seus recursos internos. Eu, inclusive, fiz o alinhamento dos níveis neurológicos de acordo com o que o Jiu-Jitsu ensina na PNL da 3ª geração. Você faz a mesma coisa, o alinhamento dos níveis neurológicos. Vamos lá, vamos pensar aqui, que tradição ele traz? Oriental aí, o que tem aqui, o que tem aqui, exatamente, né? Aí tem gente que diz assim, mas isso não existe, né? Aí, como diz na PNL, não importa se existe ou não. Para a PNL não importa se isso existe ou não. Importa que é um modelo funcional. Isso eu me lembro que eu fiz um curso com um estrangeiro aqui no Brasil, que usava, agora vamos fazer um exercício de chakras, agora vamos fazer um exercício de cromoterapia. Alguém virou para essa pessoa e falou: mas vem cá, eu vim aqui para estudar coach, não sei o que lá e tal. Você está fazendo exercício, acho que eu acredito em cromoterapia, chakra. Ele falou: também não sei se eu acredito. Mas na hora que você trabalha com esse modelo, a sua mente começa a pensar em cima desse modelo. Então, se eu penso que tem chakras, e eu começo a imaginar que tem um chakra aqui, outro aqui e tal, isso vai me fazer melhor trabalhar aquilo, isso vai te fazer melhor, independente de ter ou não chakra, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. Por isso que em vários CDs meus eu uso metáforas, principalmente aquela série de transformações quânticas que eu tenho, que eu fiz para uma série de processos de cura. Eu estava estudando na época, até por questões pessoais e tal, várias questões ligadas à cura, mudanças e uma série de outras coisas assim. Por isso que eu fiz essa série toda, porque eu sempre digo, eu sou o principal usuário das coisas que eu faço para vocês, né? Eu falo muitas vezes de universo, de interagir com o universo, mas eu deixo bem claro, eu estou usando um modelo metafórico e você não precisa aceitar que existe uma inteligência no universo para trabalhar com um modelo onde a inteligência no universo está presente. Até sobre isso também, mas quando você fala de nomear a emoção, esse nomear faz muita diferença, porque às vezes a gente tem a emoção, mas você tem que ter um nome mesmo para ela, para você poder identificar. Até para desafiar. Eu preciso saber que é meu inimigo para eu lutar contra ele, né? Acho que foi há 2 cursos atrás que você falou sobre isso. 2 cursos atrás é ótimo. Foi 2 módulos atrás que você falou sobre a questão, a pessoa que é muito sinestésica, consegue nomear a emoção que ela está sentindo e isso... Isso que ela está colocando é uma coisa importante. O indivíduo que é muito sinestésico, ele é um turbilhão de sensações e emoções.
E muitas vezes ele se perde nisso, tanto que é muito comum muitas pessoas altamente sinestésicas se drogarem, se suicidarem, uma série de coisas, porque eles estão lá com um monte de emoções sem nomes. Então quando você diz, eu tenho angústia, ótimo, aí você começa, como é que você faz essa angústia? Aí você começa a desfazer o que a pessoa fazia. Né? Então Colocar, vamos dizer, dar uma... reenquadrar, ressignificar, outras molduras. Isso é uma oportunidade para quê? Você vai usando tudo isso. Então, para qualquer pessoa isso é importante, principalmente para os sinestésicos. Aí você vem aqui para o espaço de recursos, e aí eu fiz o alinhamento dos níveis neurológicos. Na verdade, quando ele faz isso, ele tenta trazer... Porque ele diz que essa coisa do chakra já está no inconsciente coletivo. Então tem um chakra aqui, que é o chakra básico, outro chakra aqui, outro chakra aqui, que é o cardíaco, né? O chakra laríngeo aqui, mais ou menos, o chakra frontal aqui e tal, tem vários aí, né? Enfim. Então ele vai pegando esses centros de energia, mas bem assim, gente, porque não tem nenhuma proposta. Tem gente que vê o Jiu-Jitsu e pensa que o Jiu-Jitsu é místico, ele não tem nada de místico, tá? Ele usa essas tradições que nós conhecemos para colocar a PNL. É como, sabe a hipnose, aquele negócio que você faz um truque com a pessoa para ela entrar em transe? Então quando a pessoa fica pensando que você está trabalhando com chakra, na verdade você está fazendo PNL, tá? Eu me lembro que eu tive um excelente professor, foi um dos melhores trainers, ele faleceu há uns 2 anos atrás, o Tom Best. Ele vivia entre os xamãs do Peru, então ele fazia várias técnicas de PNL, usando técnicas dos xamãs, e aí os alunos, isso não é PNL, isso é misticismo. Eu falei, você é burra, estúpida, não tá vendo? Que ele tá ancorando, fazendo pilha de âncora, tudo isso. Ele só tá disfarçando isso de uma maneira para justamente distrair a sua mente consciente, né? Justamente quando você tá pensando que ele tá fazendo uma coisa mística. Por exemplo, tem um exercício que ele diz pra gente ir lá e abraçar a árvore. E abraçar a árvore, ele diz assim, aí ele fez todo um alinhamento dentro da sala de aula, ancorou na imagem da árvore. E aí mandou a gente encontrar uma árvore para abraçar. Só que ele já tinha feito em sala de aula tudo. Abraçar a árvore seria só disparar a âncora. Né? Então é só você pensar um pouquinho. Então, tem gente que gosta de reclamar, né? Antes de... Eu ia dizer que as pessoas têm falta de algumas coisas, né? Mas gosta de reclamar antes de saber o que está sendo feito, na verdade, na história. Então é muito importante que você primeiro saiba o que está sendo feito, até para depois você reclamar. Aí você acessa os recursos e vai buscar 2 recursos, pelo menos, que vão ser úteis para a posição do observador, vai levá-la para a posição do observador. E aí a proposta é, esses 2 recursos vão trazer uma aprendizagem, uma mudança de perspectiva aqui. Você vai pressupor isso o tempo todo. E aí quando a pessoa sentir que está diferente, você vai reforçar toda a mudança, você vai perguntar, então, o que é isso que você está sentindo? O que é isso que você está experimentando? Ah, isso é tal coisa. O que mudou isso? Agora que tudo mudou, fico me perguntando o que vai mudar também quando você chegar nesta posição aqui. Aí você leva a pessoa para a posição onde antes era o problema, reforça os recursos, relembra de tudo que mudou e pede para a pessoa você pergunta para a pessoa, então o que mudou agora? Qual o nome da nova experiência que você sente, experimenta e tal. Então isso foi o que nós fizemos ontem, eu dei uma reforçada hoje na indução para ficar mais forte e quero aproveitar para perguntar como é que foi o exercício ontem, na hora que vocês fizeram, se vocês têm perguntas. Você tem a posição do problema, onde você tem uma emoção problemática, a posição do observador, e a posição dos recursos. Aliás, a gente queria... ontem eu estava vendo vocês praticarem, eu vi que algumas pessoas estavam tentando fazer o exercício sem a apostila. Eu acho muito legal a iniciativa de vocês e vocês vão muito longe na PNL por causa disso, eu tenho certeza. Mas aqui em sala de aula, a primeira vez, eu acho que seria interessante você usar a apostila. É lógico que você não sabe fazer como eu sei fazer, como os assistentes sabem fazer, porque eles já estão aqui há mais tempo. E não é para vocês fazerem igual a gente. Aqui é o lugar para vocês errarem. Por isso que a gente pede escolher uma coisa nível 5 e tal. Então você não vai estar atrapalhando ninguém se você não fizer exatamente direito. Mas é importante, porque, por exemplo, tem pequenas coisinhas que são essenciais. Por exemplo, nesse exercício, eu estou centrado, eu estou aberto. Então, de repente, você quer fazer de cabeça, você esquece de fazer as falas. Isso aí você não só se prejudica, mas você prejudica o colega também, que quer receber a coisa da maneira certa, da maneira correta. Então eu queria incentivar que vocês tentem fazer, pelo menos com a apostila assim do lado, na cadeira, próximo. Não é que você tem que ler a apostila, porque eu sou a primeira pessoa a dizer que você tem que ficar com o cliente. Né? Mas se o exercício for um pouco mais complexo, tiver algumas frases, algumas coisas, é importante que você leia a apostila também, que você vá fazendo, porque isso aqui é uma escola.
O objetivo aqui não é fazer terapia nas pessoas, é você aprender o manejo de uma ferramenta. Isso que é o mais importante. O que mais sobre a técnica? Foi? O momento da substituição, né? Aquele conflito que gera. Então, assim, dos outros exercícios eu percebi assim, que ele é muito presente. Você se vê lá, aquela meta, né? Meta que você falou, e ao mesmo tempo aquela hora que dá aquele... Quando você vai voltando, né? Porque você volta para aquele espaço onde antes você tinha um problema, mas você está voltando cheio de recursos. Então você tem alguns segundos onde tem um choque entre ter recursos e ter uma velha coisa ali. Na verdade, é uma forma de fazer colapso de âncoras também. Você ali está ancorado uma coisa e você está trazendo uma outra âncora que você criou ali. Então, naquele momento, é uma forma de fazer também o colapso de âncoras, só que de outra maneira. Você está ancorando dois estados, mas o tempo todo você está falando de recurso, 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 recurso. Então acaba predominando o recurso. Né? E por aí vai. Mas é isso aí, dá essa coisa meio confusa mesmo. E lembra, onde tem confusão tem mudança. Se a pessoa estiver extremamente confortável na técnica, desconfie. A boa técnica é quando a pessoa ser meio mexida, deu uma mexida, ótimo, excelente. Está mudando. É por isso, quando eu vou ancorar o negativo, eu faço rápido. E quando eu vou ancorar o positivo, aí capricha no e você acaba ficando mais tempo. Do que o negativo. Né? O propósito da PNL, a PNL tem uma proposta de fazer uma coisa mais positiva. Não é que eu não queira falar dos problemas, não é isso. Mas é que você não precisa ficar muito tempo. É por isso que a PNL é meio... questiona muito essas coisas de você ter que fazer essas terapias, de você entra em contato com a dor, vomita toda a dor, põe toda a dor do passado pra fora, faz a catarse, fica 3 horas fazendo catarse. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você reforça o problema. Tá? Exatamente, como a Selma está falando, você reforça a rede neural. Você tem que saber o que está acontecendo. Você vê que quando a pessoa me traz um problema, eu já começo a ressignificar. Isso me incomoda. Isso é uma oportunidade para quê? Eu estou falando do problema, mas eu já estou perguntando. Isso é uma oportunidade para quê? Uma pressuposição. Podemos fazer algo bom com isso? Então quando eu pergunto, isso é uma oportunidade para quê? Eu já estou trazendo uma outra rede neural. Uma outra possibilidade de processar a coisa. Eu continuo lidando. Isso é lidar com a realidade, tá, gente? Porque alguns desavisados dizem, você não lida com a realidade. Eu lido com a realidade, só que eu posso escolher qual é a lente que eu quero usar. Se é uma lente verde, se é uma lente azul, se é uma lente branca, se é uma lente de contato. Eu posso escolher a lente que eu quero. Eu sou livre. Lembra do Richard Bandler? Livre, liberdade, freedom. Então eu sou livre. Eu posso olhar para aquilo e sofrer o resto da vida, ou eu posso olhar para aquilo e me perguntar o que eu posso aprender com isso. A escolha é minha. Eu tenho direito. E vendo isso, eu aprendi uma frase ontem, que nada acontece em vão na vida da gente. Ou é uma bênção, ou é uma lição. Achei tão linda essa frase. Nada isso aí. em vão. Ou é bênção, ou é lição. É isso aí. Aí eu pegar a oportunidade para aquilo. Eu lembro da técnica do painel de controle que nós vamos aprender no coaching, que é muito interessante, que alguns aqui já viram, que quando você vai fazer o estado desejado, você cria um painel de controle onde o seu resultado vai ser positivo ou positivo. Não tem alternativa, né? Quando você trabalha o estado atual e tem o estado desejado. No estado desejado, você vai escolher alegria ou bem-estar. Então, ou eu vou ficar alegre ou eu vou me sentir bem. Né? Então, ou eu vou estar num polo me sentindo alegre, ou eu vou estar num... Isso faz vocês vão aprendendo no coach. Ou eu vou estar me sentindo bem. Ou eu vou me sentir bem ou vou me sentir bem. Né? Bom, nós vamos trabalhar agora uma outra coisa. Eu vou primeiro fazer uma pequena introdução aqui ao que nós vamos fazer agora. Então já falamos do...